prova. Quando eu tenho isso, uma carga fonte e uma carga de prova, eu consigo comprovar um campo elétrico existente. Aí eu mostrei até agora para vocês o quê? Quando eu tenho uma carga fonte ou carga geradora positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. Quando eu tenho uma carga fonte negativa, eu gero um campo elétrico de aproximação. Eu tenho isso, né? O campo elétrico. Quando eu coloco a carga de prova próximo, eu vou ter o quê? Uma existência, né, de uma força elétrica ali, que é o quê? A interação da carga de prova com minha carga fonte ou carga geradora. Ela vai interagir. Se os sinais forem iguais, a gente vai ter repulsão. Se os sinais forem diferentes, a gente vai ter, né, atração da carga de prova. Ela vai se mover. Então, ela vai se mover para um lado ou para o outro, né? Aí tem a força elétrica, tem a intensidade do campo elétrico em cima da carga de prova naquele ponto, né? A gente estava analisando isso até o presente momento. E agora aqui eu vou apresentar para vocês o seguinte, né? A gente tem uma carga geradora positiva, a gente tem uma carga fonte aqui, ó, positiva. Eu tenho um certo ponto na região do espaço e eu tenho uma distância. Entendeu? Tipo assim, aqui está apresentado para mim o seguinte, ó, campo elétrico de uma carga pontiforme, uma carga que vai estar fixa, ela vai estar presa e ela está a uma certa distância de um ponto. Quando fala pontiforme é porque você vai ter uma carga geradora e um ponto ali fixo em determinado lugar e você vai analisar ali. Então, o que que acontece? Nessa carga fonte positiva, você está a uma certa distância de um ponto. Se você tem essa carga geradora tem uma distância e tem um ponto, e você tem um valor da carga geradora, a carga fonte, porque antes a gente estava tendo o valor da carga de prova. Agora a gente tem o valor da carga fonte. Tem como calcular a intensidade do campo elétrico naquele ponto, né? Tem como calcular ali a intensidade do campo elétrico sem a presença da carga de prova. Porque agora eu tenho um valor da carga fonte, que antes a gente tinha a carga de prova, a força elétrica que ela sofria, então a gente ali e calculava a intensidade do campo elétrico. Né? Eu calculava a intensidade do campo elétrico em cima da carga de prova, né? Sabendo que ela estava sujeita a se mover ali. Agora não, eu tenho um ponto fixo e tenho uma carga de prova, uma carga fonte fixa, ela está travada ali. Aí tem como calcular a intensidade do campo elétrico. Aí eu sei que se eu colocar qualquer carga de prova ali, eu sei a intensidade que ela vai sofrer, porque o ponto é fixo, ele está preso ali. Então vamos lá. A carga fonte aqui é positiva, ela está a uma certa distância de um ponto P. Professor, como que eu faço isso? Lá na lei de Coulomb, né, a gente trabalhou força igual constante eletrostática vezes o módulo da carga elétrica 1 vezes o módulo da carga elétrica 2 dividido pela distância ao quadrado. Beleza. Aqui a gente vai trabalhar essa seguinte fórmula aqui, ó, muito fácil. A intensidade do campo elétrico é igual valor da constante eletrostática, que é aquele valor 9 vezes 10 a nona, é esse valor, vezes, né, o módulo da carga fonte, da carga geradora, dividido pela distância ao quadrado. Então, o que a gente está fazendo aqui? Calculando a intensidade do campo elétrico num ponto que eu já tenho. Então, eu tenho que apresentar o valor da constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, um valor já, vamos dizer, tabelado, pronto. É esse valor aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, Newton, Coulomb ao quadrado, metro ao quadrado. Essa é a unidade de medida. E o valor da carga-fonte é em Coulomb, ok? E a distância continua sendo em metro. Então, essa é a fórmula que a gente vai utilizar quando eu tenho o valor da carga-fonte e um ponto nessa região do espaço. Beleza? Então, o que mudou, vamos dizer assim, de ontem para hoje? A gente tinha a intensidade do campo elétrico, tem como eu calcular usando o valor da carga de prova e a força elétrica que ela sofre. Eu calcular a intensidade do campo elétrico usando a carga de prova. Agora que eu não tenho a carga de prova, eu só tenho a carga fonte,
e eu tenho um ponto fixo, né, um determinado ponto na região aí, no espaço, pode ser P, pode ser O, pode ser K, ele vai te dar uma distância aí da carga geradora até esse ponto que você está analisando. E com isso, você vai ter o quê? Você vai utilizar essa fórmula, porque você já tem a distância determinada. E você vai continuar usando a constante eletrostática do vácuo, né? Então, campo elétrico, intensidade do campo elétrico, é o valor da constante eletrostática, vezes o módulo da carga fonte. Por que módulo? Porque uma hora a carga fonte pode ser negativa. Então, você já vai substituir aqui colocando positivo, dividido pela distância ao quadrado. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho isso, você tem que analisar a seguinte coisa, né? A direção, e aí você tem intensidade, direção e sentido, né? Como assim, professor? O módulo, né, da intensidade, você vai utilizar essa fórmula aqui, porque aí você vai descobrir a intensidade, né, naquele ponto. Direção, lembrando, direção horizontal, vertical, entendeu? Sentido, direita, esquerda. Quando eu falar direção, sempre vai ser uma linha que vai passar da carga fonte até o ponto P. Sempre você vai ter isso. A direção é isso. Que direção que é? Sei lá, da carga fonte para o ponto P, ou do ponto P para a carga fonte. E sentido. Sentido vai depender da carga geradora. Se ela for positivo, o sentido é para fora, né? Nesse caso aqui, o sentido aqui, ó, é para a direita, porque a carga fonte é positiva. Em cima do ponto P, o sentido é para a direita, ok? E se fosse negativo, o sentido seria para a esquerda, na orientação indo para a minha carga geradora. Então, quando eu trabalhar a minha carga fonte, né, em cima de um ponto, eu vou ter essas determinações aí. Beleza? Ok, mais outro detalhe aqui. Isso também é nítido. Quanto mais próximo eu tiver da minha carga geradora, mais intenso vai ser meu campo elétrico, né? E quanto mais distante, cada vez que eu distanciar mais, a força cai ao quadrado. Então, se a força estava 10, se eu distanciar, estava 1 metro, eu distanciar para 2 metros, a força estava 10, ela vai cair, vai diminuir ao quadrado, vai cair para 2,5, entendeu? Ela vai diminuir muito. Então, quando a gente trabalha esse conceito de eu ter um ponto e descobrir a intensidade, é igual a lei de Coulomb. Né? Quanto mais próxima a carga da outra, mais intenso vai ser essa força de interação entre as duas. Lembrando que aqui a gente está fazendo a carga, uma carga de prova, a carga geradora, beleza? Alguma pergunta aí? Sim, não, não, sim. A gente vai resolver um exemplo aqui agora. De boa, né? Deixa eu só mudar o bate-papo aqui. Então vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo 1. O que é esse exemplo 1, professor? Ele falou para mim, né, que a carga fonte equivale a 1 microcoulomb. E ele tem um ponto na região do espaço a 10 centímetros de distância, né? A 10 centímetros de distância, nesse ponto aqui, ó. Aí ele quer saber o seguinte, ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido em cima desse ponto. O que Camila está digitando o nome dela aí? Acabou a aula não, Camila. A gente vai seguir direto. Então vamos lá, continuando. Olha isso aqui, ó. A carga minha geradora é 1 microcoulomb, né? E eu te dei uma distância. Ele quer saber a intensidade, a direção e o sentido, né? Ele já quer saber isso. A intensidade é a força em cima do ponto. A direção, né, é essa reta que passa de Q a P. A direção é essa. Né? Por que a gente está falando de passa de Q a P? Porque uma hora o ponto pode estar mais inclinado. Entendeu? Isso vai depender muito. E o sentido eu vou analisar que o valor da carga fonte, o sinal. Se é positivo, o sentido é de afastamento em cima do ponto P, do campo elétrico. Beleza? Então vamos lá. Vou substituir nessa fórmula aqui, ó. A intensidade eu quero descobrir. Então vamos lá.
intensidade é igual. Qual que é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Vezes, né? Eu estou substituindo esses dados aqui. O módulo da carga fonte, carga geradora. O módulo da carga elétrica da carga geradora. Aqui está 1 microcoulomb, então você tem que tirar, que é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Você tem que retirar esse microcoulomb, porque aqui na fórmula você trabalha só coulomb. Beleza? Então vamos lá. Então você vai colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, dividido pela distância ao quadrado. A distância tem que estar em metro. Aqui está em centímetro. Então, 10 centímetros em metro é igual a 0,1 metro. 0,1 ao quadrado. Ok? Vou tirar esse coulomb daqui. Para ganhar mais um espaço. Beleza. Resolvendo aqui agora. A intensidade do campo elétrico é igual. 9 vezes 1, eu primeiro vou fazer essa multiplicação aqui, né? 9 vezes 1 vai dar 9. Conserva um 10 e soma os expoentes. Beleza? 9 positivo. Você deve R$6. Você foi lá e pagou com R$9. Sobra quanto de troco? Sobra R$3. Beleza? Dividido por 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é igual a 0,01. Como assim, professor? É a mesma coisa que você fazer isso aqui, brother, ó. 0,1 vezes 0,1. Né? 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0 e 0 vezes 0 é 0. Desce 1, desce 0, desce 0, põe a vírgula aqui. Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui, senão atrapalha. Só para representar mesmo. Então, resolvido. Só que aqui, agora eu vou dividir o coeficiente do número que está em notação, né? Por 0,01. Só que aqui eu vou colocar em notação para ficar mais fácil, esse 0,01. Vou pegar essa vírgula que está entre os dois zeros e andar com ela duas vezes para a direita. Quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente fica negativo. Também 0,01 é menor do que 1. Então você vai obter aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então vou trazer aqui para cá, ó. Intensidade do campo elétrico é igual a 9 vezes 10 elevado ao cubo e 1 vezes 10 a menos 2. Professor, o que é que você fez? Peguei essa fórmula que estava aqui e organizei aqui embaixo, 0,01, coloquei em notação. Para na hora de eu dividir ficar mais fácil ainda. Então vamos lá. Agora eu vou dividir só aqui, ó. O 9 dividido por 1. 9 dividido por 1 é 9. 9 dividido por 1 é 9. Vezes 10. Aí aqui está ao cubo. Quando você subiu 10 a menos 2, ele vai ficar 10 a 2 positivo. Vou trazer ele aqui, ó. Você vai repetir o 3. Aí você vai subir esse 10 a menos 2 aqui, ó. Aí você vai ficar 10 elevado a 2 positivo. Aí você vai somar os expoentes. Apesar que nós já fez isso aqui um bocado de vezes, né? Então eu só estou revisando aí. Aí eu vou obter 9 vezes 10. 3 mais 2 dá 5. Newton Coulomb. Essa é a intensidade do campo elétrico, né? Quando eu estiver analisando esse ponto na certa região do espaço. Qual que é a intensidade? 9 vezes 10 elevado à quinta Newton Coulomb. Qual que é a direção? É a reta que passa de Q a P. Essa é a direção. E qual que é o sentido? O sentido é de afastamento. Vou colocar aqui, ó. Sentido. Afastamento. Quase que não cabe ainda. Beleza? E a direção, a reta que passa de Q a P. Ok? Então a gente fez o que aqui agora? Pegou um valor de carga fonte, uma certa região do espaço, um ponto, uma distância, e calculou a intensidade ali. A gente calculou a intensidade aqui nesse ponto, a gente descobriu. Beleza?
Alguma pergunta aí? Não, sim, não, não, sim. Não. Tá de boa, né? Só de boa aí, né, Fernanda? Essa Mais ou menos, né? Tá tranquilo, professor. tá de boa. Então vamos lá. Deixa eu só beber uma água aqui, que ontem eu engasguei numa live ali com sede. Hum, o que que a gente vai ter agora? A gente tem agora uma carga fonte negativa, menos 3 microcoulomb, e a mesma distância de um ponto. A gente vai calcular a mesma coisa que a gente fez aqui anteriormente. Beleza? Galera, não tem como errar isso, não. Vocês têm os vídeos aí. Às vezes acontece, eu fico me reparando. Eu penso o número, só que não é o número do resultado. Eu vou e falo ele. Ou eu penso na resposta e troco. Às vezes eu dou uma trocada aí dos números, mas isso vocês vão acostumar comigo. Eu não sei o que que é. Eu vejo muito minhas lives, às vezes eu falo isso. Penso na multiplicação e já dá um outro resultado, entendeu? Mas são defeitos aí de rota aí que a gente vai corrigindo. Então vamos lá. Deixa eu ver se dá para pegar a fórmula. Não dá, não. Vou colocar a fórmula aqui no canto. Intensidade do campo elétrico é igual constante eletrostática vezes o módulo da carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Beleza. A gente tem uma carga fonte negativa, ou é negativa, menos 3 microcoulomb, uma distância de 10 centímetros até um certo ponto no espaço. Eu quero saber a mesma coisa do que eu fiz anterior. Eu quero saber a intensidade, direção e sentido. Beleza? Então a gente vai fazer isso aqui agora. Então vamos lá. Tranquilo. A intensidade é igual. Qual que é o valor de K? 9 vezes 10 a nona. Já é um valor tabelado, já está pronto. Vezes o módulo da carga geradora. Aqui está menos 3 microcoulomb. Né? Então é 3 vezes 10, menos 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tirei do microcoulomb, 10 a menos 6. Então eu vou colocar aqui, está menos, né? Aqui eu já coloco fora do módulo. Vou colocar no módulo aqui só para você entender, que tem gente que ainda está errando isso aqui, ó. Você colocando no módulo, fica assim, ó. Menos 3 vezes 10 é menos 6. Quando eu tiro do módulo, eu venho aqui, ó, e tiro essa barrinha aqui, ó. Eu já assumo que aí também é o sinal. Então, tudo que está dentro do módulo, você tira, fica positivo, né? Se sua vida está toda negativa, aí, você põe dentro do módulo, né? Você tirar, fica toda positiva aí. O 10 centímetro é igual a 0,1 metro. Beleza. 0,1 ao quadrado. Intensidade, né? Você vai fazer aí, ó, é igual. Aí você vai fazer a multiplicação entre o 9 e o 3. Beleza? 9 e 3. Quanto que é 9 vezes 3? 27. 27 vezes 10. Você consegue 1 dos 2, 10. 9 menos 6, você acabou de fazer, ó, os expoentes. Cara, não tem erro, não. Fez certo uma vez, você vai aproveitando o que você já fez anteriormente. Então, aqui, ó, sobra 3, né? 3 positivo. Dividido pela distância ao quadrado. 0,1 ao quadrado, ó, você fez agora, 0,1 ao quadrado é igual a 0,01. Eu já coloquei notação. 1 vezes 10 é menos 2. Cara, eu posso colocar direto aqui notação, ó. Já antecipar a minha vida, a distância é a mesma. Então, eu posso colocar aqui, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 2. Beleza? Já levei a potência e já coloquei notação. Intensidade do campo elétrico é igual. Aí você vai fazer aqui, ó, 27 dividido por 1. 27 dividido por 1 vai dar 27. Ok? 27. Aí você vai conservar um 10 e vai fazer todo aquele procedimento que eu fiz anteriormente aqui, ó. Conservar o 10 à terceira, subir o menos 2 e vai ficar mais 2. Então vai sobrar 5 Newton Coulomb. Então aqui você tem um resultado. Professor, você ensinou nas aulas anteriores que aqui, como não está em notação, é bom a gente colocar o coeficiente de notação, porque a gente não pode obter essa resposta lá na nossa alternativa. Isso. Então a gente vai fazer o quê? A vírgula está do lado do 27. Eu vou voltar com ela aqui, ó, vou andar com uma vez para a esquerda.
Então, vou ter intensidade do campo elétrico é igual a 22,7 vezes 10. Aí, quando eu ando com a vírgula indo para a esquerda, eu acrescento mais um no expoente. Também o coeficiente é maior do que 10, 27 é maior do que 10. Então, quando você coloca notação, fica positivo. 2,7 vezes 10 elevado a sexta Newton Coulomb. Ok? Qual que é a direção? Uma reta que passa de Q a P. Qual que é o sentido? De aproximação agora. Sentido, eu vou escrever aqui. Sentido de aproximação. Sentido de aproximação. Por que o sentido é de aproximação? Porque a carga geradora é negativa. Ok? Sentido agora de aproximação. Qual que é a intensidade? 2,7 vezes 10 elevado a sexta Newton Coulomb. A intensidade já mudou também. Professor, Claro, mudou. Fala, brother. eu vou ter que dar uma saidinha aqui, mas já assim eu peço para entrar de novo, que vamos ligar energia aqui na fazenda para fazer um negócio. Beleza, tranquilo. Eu tô gravando a aula também. Qualquer coisa ainda para você acompanhar aí o restante, eu vou jogar o link da aula, você assiste de onde você parou. Tá, obrigado. Falou, obrigadão por avisar aí. Então, galera, o que a gente fez aqui? Quando falar carga pontiforme, é porque a carga vai estar fixa, vai ter uma região do espaço, ela vai ter uma distância ali entre a carga geradora e o ponto, né? Você vai ter essa distância ali, e você vai calcular a intensidade naquele ponto. Ele pode ser um ponto chamado de O, de P, de Q, não interessa. Aí a gente calculou isso. Dois exemplos. Um exemplo com a carga geradora positiva e outra negativa. É difícil? Não é. Para quem já habituou com lei de Coulomb, conseguiu desengrenar ali, desenferrujar ali em cima, consegue sair daqui muito bem. Só tem que saber interpretar agora as questões, ok? Agora eu vou para o computador ali, a gente vai fazer na mesa mais um exemplo ali, para a gente estar fechando isso aí, ok? Deixa eu só. Eu vou parar, interromper a gravação, porque aí eu intercalo de uma para outra.